Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Sou a psicóloga Cecília Chaves e nesse vídeo vamos estar conversando sobre relacionamentos com conflitos ou sem conflitos. Como é que você vive os seus relacionamentos? Somos seres sociáveis, vivemos em sociedade. Não podemos viver isolados. Ficou muito claro isso durante a pandemia, o quanto que nós somos seres que precisamos conviver com outras pessoas, interagir socialmente. E para isso, nós precisamos saber como é a nossa habilidade social, como nós vivemos as nossas relações. Então, pensando aí nos seus relacionamentos, você que está nos acompanhando aqui, que eu fico muito feliz e agradecida por você estar aqui conosco neste canal, acompanhando os nossos vídeos, compartilhando, curtindo, comentando. Gratidão. Mas pense aí você, como anda os seus relacionamentos? Vamos começar lá pela família? Como andam os seus relacionamentos na família? Como andam os seus relacionamentos no trabalho, na vida profissional? Como andam os seus relacionamentos na sociedade? Tem amigos? Tem grupos sociais? Interage com eles de boa? Essas reflexões são importantes para que a gente possa, neste contexto, estar se percebendo. Autopercepção. Porque muitas vezes, e na grande maioria das pessoas, a gente acaba percebendo muito mais o comportamento do outro, como o outro age e reage, e a gente não está observando e se reconhecendo perante aquela situação também. Então, para a gente começar a entender como viver sem conflito, tem algumas regrinhas básicas que eu quero compartilhar com vocês, que serão fundamentais para evitar conflitos maiores. As pessoas que às vezes chegam e trazem para mim relacionamentos amorosos, relacionamentos íntimos, e chegam e dizem: nunca brigo, nós nunca temos conflitos, discussões. Eu diria que nesse contexto alguém está abrindo mão de muitas emoções ali, de muitas questões a serem resolvidas. Porque não estou falando aqui de relacionamentos sem conflitos, tipo zero conflitos, zero discordância, zero diferenças comportamentais perante uma situação. Não existe isso. Então, se tem um relacionamento onde não existe nada de discussão, nada de um conflitinho, tem que prestar atenção também. Porque talvez uma dessas pessoas envolvidas possa estar abrindo mão das suas verdades, das suas vontades, dos seus desejos, da sua opinião, da sua forma de entender uma certa situação, para evitar conflitos. Sim, pode estar acontecendo isso também, mas cada caso é um caso. Mas então, a principal regra básica para que você entenda que viver socialmente exige muito de ti é não julgar o comportamento do outro, não ficar dizendo o que o outro tem que melhorar e mudar a partir do comportamento dele. Você tem que falar para o outro naquela relação o quanto que o comportamento do outro está te trazendo sentimentos, automaticamente, as emoções negativas, gerando então um sofrimento em você. No momento que tu fala do que tu está sentindo perante o comportamento do outro, tu abre um espaço para diálogo enorme. Tu faz com que o outro se sinta confortável, à vontade de dizer para você então como ele também está se sentindo. No momento que tu fala apontando para o outro, julgando, criticando, às vezes até já alterado, o outro vai criar um mecanismo de defesa de negação. Não vai estar te ouvindo com aquele espaço, com aquela abertura para um diálogo. O que vai acontecer? Mais conflito, mais embate. E assim a gente começa a prestar atenção. No momento que o outro está fazendo uma coisa que nos desagrada, para e pensa. O que isso está gerando em você? Que sentimentos são esses? Te deixando triste?
com raiva, com nojo, indignado, frustrado, o comportamento do outro está te deixando decepcionado, ou decepcionada, né? Quando eu falo aqui é geral. Pense sobre isso. Como então você vai dizer desse sentimento à pessoa, ou ao grupo, ou aquela relação que você está vivendo? Então, no momento que tu trabalha assim, tu já ganha muita paz. Segunda regrinha para esse comportamento ser menos conflitivo, menos tenso, é se colocar no lugar do outro. A famosa empatia. Mas quando eu digo se colocar no lugar do outro, gente, eu tenho que trazer para vocês que nós temos, como ser humano, o dever de se colocar no lugar do outro. Qualquer outro que seja. E quando eu digo isso, eu digo para os outros, mesmo aqueles que nos fazem muito mal. Não é se colocar no lugar do outro, daqueles que a gente, tem um sentimento bom, uma relação próxima, com afinidade. É se colocar no lugar do outro como ser humano, é nosso dever. Por quê, Cecília? Por que eu tenho que me colocar no lugar de todo mundo? Porque assim tu vai reduzir o impacto das emoções que o outro, o comportamento dele, causa em você. Porque no momento que você consegue entender por que o outro grita, por que o outro é agressivo, por que o outro te humilha, por que o outro faz aquilo errado com terceiros, se tu busca um entendimento básico que seja, tu já vai ter ali uma redução dessas emoções negativas e tu vai evitar um conflito maior, uma discordância, um bate-papo, uma agressividade ou até mesmo um afastamento dessa pessoa. Agora, segundo ponto, com relação a esta reflexão. Nós, como seres humanos, temos o dever de entender, mas temos o direito de aceitar ou não este comportamento. Aí sim, é a tua escolha. No momento que tu entendeu por que o outro age de um jeito X ou Y, tu consegue fazer a compreensão de quanto que isso é importante para ti ou não, e aí tu escolhe. Aceito esse comportamento ou não aceito? Se eu aceito, respira fundo, organiza as emoções e segue. Se não aceita, respira fundo e tenta ver a forma mais assertiva de resolver isso. Porque se tu tá entendendo o outro, tu já está organizando tuas emoções para um diálogo e uma comunicação mais assertiva. E isso automaticamente vai reduzir conflitos. Então, não julgar, se colocar no lugar do outro, entender o outro, já é 2 regras que reduz conflitos. Para isso, nós estamos falando de pessoas que, façam isso que a gente está fazendo aqui. Façam reflexões. Param para pensar sobre como que eu me coloco socialmente, como que eu ajo e reajo socialmente. Certo? Outra questão importante com relação a isso é buscar o conhecimento do outro. E aí que tá. Quando eu falo conhecer esta pessoa que estou me relacionando ou precisando resolver uma situação, quando eu já começo a entender como que ele age ou não perante as situações, o porquê que ele age assim, né, que é quando eu me coloco no lugar dele, eu já começo a conhecer esse sujeito. Olha isso. Tem pessoas casadas já 10, 15, 20 anos que não conhece ainda a pessoa que ela convive, não conhece ainda a pessoa que está ali todo dia na vida dela. Então, como isso? Como pode isso? As pessoas ainda estão em conflito 20, 30 anos juntos. Se essas pessoas tivessem parado lá no início e pensado assim, calma, eu escolhi essa pessoa para estar convivendo comigo, seja como um amigo, seja como um relacionamento, né, amoroso, mais íntimo, seja como lá no trabalho. Se eu entendo essa pessoa, eu estou conhecendo qual é o funcionamento dela, eu sei que ela tem o humor alterado, eu sei que ela é uma pessoa agitada, eu sei que ela é uma pessoa lenta, calma. Eu sei o funcionamento dela, se ela é organizada, se ela é desorganizada. Então, eu começo a não querer mais um conflito de embate, né? Porque eu já vou estar sabendo coordenar, organizar essas emoções que o outro causa em mim. Então, conhecer o funcionamento do outro
faz muita diferença. E isso eu tô falando, né, gente, em relações de importância para ti, em relacionamentos importantes para ti na tua vida. E eu digo isso porque quantos conflitos familiares que vocês vivem ou conhecem alguém que vive? Essas pessoas são importantes, é a tua família. Como que tu não vai conhecer o funcionamento dessas pessoas? Como que tu não vai te colocar no lugar dela para poder viver melhor, para viver feliz? Conheço famílias dentro de clínicas, da clínica que venho já todos doentes e todos adultos. Ou seja, uma vida inteira, essas pessoas doentes, sofrendo, falando agressivo com os outros, se magoando, se machucando. Gente, a sociedade perde com isso. Todos perdem com isso, né? Então, são regras simples, básicas, mas fundamentais para viver bem um relacionamento importante na sua vida. Quando não é importante, ó, deleta, aperta a tecla F e segue a vida. Mas quando tem uma importância para ti, busca se conhecer, né, o autoconhecimento. Olhe para você, busque conhecer o outro, o funcionamento do outro e vá trabalhando dentro dessas questões. Então, isso tudo está dentro do pacotinho chamado Habilidades Sociais, que em outro vídeo eu quero trazer aqui mais informações, mais conhecimento, mais reflexões sobre esse tema, habilidades sociais, que é fundamental para todos nós vivermos melhor socialmente. E é essa a reflexão deste vídeo. Bom proveito!